Olá, boa tarde, tudo bem? Sou a Carla. Eu vou me apresentar muito rapidamente, mas eu acho que é relevante contar um pouquinho, bem pouquinho, sobre mim. Eu me apresento com o Sonho Brasileiro, que é uma grande pesquisa que eu conduzi há 3 anos. Estou fazendo uma nova agora, então é uma forma de conhecer o jovem. E ela tinha um foco especificamente em falar sobre a relação da geração com o Brasil, então ela fala muito de transformação social, mas eu trago aqui como capa aqui e minha apresentação, porque acho que muita base do que eu aprendi está aqui, além de alguns outros projetos, e também porque alguns dados que eu vou mostrar aqui, um dado ou dois, eles nascem dessa pesquisa. Alguém aqui conhece o Sonho Brasileiro, só para eu ter uma ideia? Não. Bom, foi uma pesquisa aberta, então ela está disponível 100% na internet e vocês podem baixar, tem muitos dados, é uma pesquisa qualitativa e quantitativa que foi feita com mais de 2.000 jovens brasileiros, de 18 a 24 anos. Eu estou bem longe dessa faixa, eu tenho um filho de 20 anos, então vocês podem calcular a minha idade, e então eu também falo como mãe, quando eu falo sobre o jovem, eu também falo como uma pessoa que tem alguém dessa idade dentro da própria casa. Além disso, sou uma apaixonada por educação, também sou uma apaixonada pelo tema tecnologia, então me considero uma leve geek, e vou falar um pouquinho sobre isso, mas vou falar de tecnologia de um jeito diferente. E eu queria, antes de passar para o próximo slide, eu também queria dizer para vocês que acredito que a minha apresentação ela vai ser a mais destoante, possivelmente, do que vocês vão ver aqui hoje. Eu estava ouvindo aqui um pouco antes e eu me senti bastante ET aqui, ouvindo se falar sobre organizações da forma como a gente está falando, porque eu sou uma pessoa que há 10 anos eu estou na Box, a Box é uma empresa completamente num formato não corporativo, a gente, desde que começou, trabalha nesse sistema de home office. Os sócios que fundaram a Box tinham, na época, 20, 21, 22 anos, e a maioria das pessoas que trabalham na Box tem essa idade. Então, a gente cria novas funções, novos formatos de trabalho, novas coisas, desde sempre. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o futuro. Então, vamos lá. Essa questão de o jovem ser o espírito do tempo é interessante colocar para vocês, porque para dizer que a gente não fala do jovem com o olhar de que legal, o jovem é cool. Não é nada disso. A gente olha para ele como uma pessoa, então, um perfil de pessoas que está materializando o novo, né? Todas as evoluções comportamentais que aconteceram na nossa sociedade historicamente, elas nasceram pelas mãos dos jovens, porque o jovem está mais desprendido de segurança, de futuro, ele está experimentando muito. Isso é explicado pela sociologia, pela psicologia, então é assim que a gente olha para o jovem, como alguém que está trazendo manifestações concretas do novo, e é para isso que a gente vai olhar. Eu vou contar para vocês alguns exemplos aqui, vou tentar ser bem exemplificar bastante o que eu vou falar. Esses exemplos eles são sinais do futuro no presente. É em cima disso que eu estou construindo aqui, que eu vou falar para vocês. Então, hoje, são mais de 26 milhões de jovens no Brasil, essa questão do bônus demográfico que a gente está vivendo, de toda essa massa produtiva, intelectual, que está no Brasil e que é formada por jovens de 18 a 24 anos. E aí, eu começo com essa frase que é intencionalmente provocativa, que é dizer que os jovens estão hackeando os sistemas, as instituições que a gente tem como as instituições tradicionais da nossa sociedade. Isso vale para a igreja, vale para a escola, vale para tudo. A gente tem falado sobre hackear a educação, hackear o trabalho, hackear várias coisas. O conceito do hacking é interessante, porque ele fala sobre de onde vem, né? Vem de hackear um sistema computacional, e hackear é entender tão bem esse sistema que a gente consegue. Não sou uma hacker, tá? Gostaria de ser, mas não sou. Mas a gente consegue entender tão bem o sistema que a gente consegue usar esse sistema de uma outra forma. Claro que isso pode ser foi usado para o bem, é usado tanto para o bem quanto para o mal, mas o conceito do hacking é esse, entender um sistema bem a ponto de reconstruir, a partir desse mesmo código, mas construir uma outra coisa. Então, é disso que eu estou falando aqui quando eu estou falando em hackear o sistema. E aí eu vou dar exemplos de jovens que estão hackeando o sistema para trazer um pouquinho para essa ideia de como as organizações elas podem se reorganizar a partir do que o jovem está fazendo em diferentes áreas e de diferentes formas. Então, aqui, um exemplo do Imagina na Copa. Imagina na Copa é um projeto de 4 jovens,
eles devem ter uns 28 anos na média, que trabalhavam num grande banco, numa grande corporação, e fizeram um curso de Design Thinking, apaixonadas pelo curso, desenharam o Imagina na Copa. A ideia do Imagina é visitar 75 iniciativas em todo o Brasil, e isso começou em janeiro do ano passado, para trazer projetos, inspiração de projetos de jovens de transformação social, seja cultural, política, de diferentes frentes, e apresentar eles através de vídeos numa plataforma. Então, se vocês forem no imaginanacopa.com.br, vocês já vão ver mais de 60 dessas iniciativas. O projeto termina dia 12 de junho, quando começa a Copa do Mundo. E a provocação é justamente lidar com essa pergunta: imagina na Copa, quando tudo vai estar tão ruim, tudo tão pior do que é hoje. E elas provocaram essa pergunta para a gente conseguir imaginar um Brasil melhor. E os exemplos que elas mostraram do que já está sendo feito pelos jovens no Brasil traz essa inspiração. O que elas estão hackeando aqui? Elas estão hackeando o próprio sistema de transformação social, que é pessoas de forma independente que estão querendo trabalhar fora de ONGs, fora do terceiro setor institucionalizado e fazer transformação social com as próprias mãos. E um detalhe, elas ofereceram para o departamento, um departamento de onde elas trabalhavam, de fazer isso dentro da própria empresa, e a empresa disse não. Aí elas pediram demissão e estão fazendo isso por fora. Então, a gente está falando aqui de um conceito que a gente levantou no Sonho Brasileiro, que é o conceito de micro-revoluções. Então, quando a gente fala em como as pessoas estão se organizando hoje, o jovem, cada vez mais, ele tem a noção, e isso tem muito a ver com a transparência e com as conexões que a rede, falando em rede tecnológica, e que ela se reflete depois na rede, na rede de pessoas, a capacidade que essa rede dá das pessoas revolucionarem. Então, o jovem tem essa percepção de ele estar fazendo uma pequena coisa e, na verdade, ele está conseguindo impactar alguma coisa muito maior. É isso que a gente chama de micro-revoluções. Essas revoluções, muitas vezes, elas são silenciosas, a gente não está percebendo que elas estão acontecendo, mas elas estão ali. Esse é um dado do Sonho Brasileiro. 92% do jovem acredita que as suas ações podem mudar a sociedade. Essa é uma foto que a gente tirou há umas 2 semanas, quando a gente foi fazer trabalhar numa pesquisa em Brasília. E isso fica dentro da Câmara dos Deputados. Eu vou contar a história de como aconteceu de ser criado um Hacker Lab dentro da Câmara. Existe um conceito que está sendo trabalhado hoje, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama hackathon, que é a combinação de 2 palavras, hack e marathon. Hackathon, então, é uma maratona de hackers. Numa hackathon, não participam somente programadores, mas participam designers e pessoas que têm afinidade com o tema que está sendo tratado. Então, existe hackathon no jornalismo, hackathon para criar projetos dentro de uma empresa, e a ideia é que as pessoas fiquem concentradas numa sala, juntas, trabalhando num projeto. O conceito do hackathon nasceu quando aconteceu o terremoto no Haiti, e foi aí que nasceu essa palavra, onde hackers se juntaram porque tinha uma questão de língua, de pedir ajuda para outros países, de organizar ajuda vindo de todo mundo, e os hackers se juntaram e fizeram essa grande primeira hackathon, e a partir daí isso começou a ser usado, inclusive empresas estão usando esse conceito. Então, aconteceu uma hackathon dentro da Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara, em algum momento, apareceu lá para falar com os jovens e perguntar como está a hackathon. E um jovem, o Pedro, levantou e falou: olha, é muito legal isso que está acontecendo aqui, bela iniciativa da Câmara, mas a gente acha que isso não pode ser um estado de exceção. Isso precisa acontecer, a Câmara tem que ter isso o tempo todo. E o presidente da Câmara falou: então, qual é a sugestão de vocês? É a gente implantar um Hacker Lab aqui dentro da Câmara. E ele falou: então vamos fazer isso. Aí alguém foi correndo lá, escreveu um ofício, fez ele assinar, e, de fato, isso aconteceu muito rápido, e em novembro foi lançado o Hacker Lab. Então, é um espaço aberto dentro da Câmara, como a maioria dos espaços, que a gente foi visitar e foi conversar para falar sobre os projetos que estão sendo tocados lá. Então, aqui eu trago um pouco tanto essa ideia de a gente conseguir se organizar de formas diferentes e de formas emergentes e para projetos e com equipes multidisciplinares, que é o conceito do hackathon. Outro exemplo que tem a ver com essa questão mais tecnológica é o Mídia Ninja. Então, o Mídia Ninja ele ficou bem conhecido na época das manifestações, uma forma alternativa de se fazer jornalismo, escapando um pouco dos grandes veículos, né, e aqui fazendo jornalismo da rua, né, para fora. E é uma rede de colaboradores em todo o Brasil. E é uma rede muito informal. Eu entrevistei uma menina no Rio de Janeiro, que é colaboradora da Mídia Ninja, e perguntei como funciona.
Ah, funciona assim. Um dia eu recebo um e-mail e me falam, olha, quer cobrir, eu preciso de gente para cobrir alguma coisa no Rio. E aí eu vou lá, eu sou jornalista, eu tenho minha câmera, meu gravador, vou lá e entrevisto as pessoas. E assim, dessa forma, o Mídia Ninja, assim como outros coletivos jovens que surgem, eles são completamente não institucionalizados, então não existe uma empresa Mídia Ninja, mas, na verdade, eles conseguem ganhar uma capilaridade de uma forma muito rápida e isso está, de certa forma, incomodando. Né? Houve uma grande polêmica sobre o Mídia Ninja, enfim, tem várias questões envolvidas, mas é um conceito que é muito forte. E aqui a gente está falando de outro... a gente chama de driver na box, né? Um driver é alguma coisa que está causando mudanças. A gente tem um outro driver aqui por trás disso, que é a hiperconexão. Então, a forma como as pessoas conseguem se juntar e se organizar hoje, por causa da rede, é completamente diferente, como o Alexandre falou e como todos nós sabemos, do que a gente fazia 10 anos atrás. Né? Outro dia eu estava relembrando que o botão like no Facebook nasceu em 2009. No final de faz 4 ou 5 anos que esse botão existe e ele mudou completamente a forma como a gente lida com redes sociais e tudo mais. Mas eu queria dizer trazer um pouco desse pensamento. Quando a gente pensa em tecnologia, é muito fácil a gente ir direto lá para cima e pensar no gadget. Né? Eu, como estudo bastante educação, quando se fala em educação na escola, a primeira coisa é precisamos dar iPads para os professores. E os alunos podem ou não podem usar celular na sala de aula? Claro que essa discussão é importante, mas existe uma discussão anterior, que é a gente entender que novas lógicas, que novas mentalidades, que novos comportamentos as pessoas passam a ter, e eu acho que o Alexandre falou bastante disso, principalmente nas provocações finais, e nas verdades inconvenientes, que muda, na verdade, na forma como a gente se comporta como pessoas, como sociedade, na hora que a gente tem essa nova estrutura, esse novo sistema, que é um sistema que está coordenando e que está muito presente nas nossas vidas. Então, eu queria chamar a atenção para a gente prestar, dar essa atenção para esse miolo, para essas novas lógicas que surgem. A lógica que, a partir dessa nova estrutura, faz com que as pessoas operem de uma maneira diferente. E eu gosto muito dessa frase, eu sempre trago ela, que é um pensador do universo da rede, da era da informação, que é Manuel Castells, um espanhol, que ele diz que a gente está indo hoje de uma realidade virtual para uma virtualidade real. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque quando a internet começou, não sei se vocês lembram do Second Life, foi um boom, Second Life, parecia que aquilo ia transformar o mundo, que todo mundo ia criar um mundo no Second Life, ia ser um personagem, um avatar. E essa era uma realidade virtual. Só que aquilo não funcionou muito bem, porque as pessoas não queriam viver aquilo de uma forma tão virtual. E hoje o que acontece é que essa virtualidade, ela passa a ser, a gente começa a ver que o que está no virtual, na verdade, é real. Então, quem está lá são pessoas, são projetos. Eu fico sabendo de informações que elas existem, né? E as pessoas são atraídas por isso, pela experiência de viver o que está acontecendo no presencial. Então, sobre isso que o Castells fala quando ele fala de a gente ir para uma virtualidade real. E a virtualidade real, ela é interessante porque ela dá para a gente um panorama de possibilidades, e principalmente para o jovem, que a gente nunca conseguiu ter antes. Então, as coisas elas ficam muito mais possíveis. Né? O jovem fala que o que está ao meu alcance não necessariamente é o que está do meu lado, é o que está mais próximo. Então, eu consigo me conectar com projetos, com ideias que podem estar distantes de mim. E aí a gente quebra toda essa lógica de espacialidade, de proximidade e até a própria lógica do tempo com isso. Eu vou voltar aqui, porque eu prometi para mim mesma que eu ia advocar em prol de uma causa esse ano. Não sei se você sabe, a web, www, está fazendo 25 anos esse ano. Em março, ela fez 25 anos. O cara que criou o www, o Tim Berners-Lee, inclusive estava em São Paulo há 2 semanas atrás, falando sobre o futuro da internet, ele está levantando uma causa que é a causa da web, que é a gente se perguntar que internet nós queremos. E aí nós, como cidadãos do mundo. Porque ele coloca ameaças que estão sendo colocadas na rede de liberdade de expressão, de controle, enfim, de censura que estão sendo discutidas no mundo e que, na verdade, elas precisam ser reveladas e a gente precisa falar sobre elas, porque a gente tem a internet como alguma coisa completamente aberta, democrática, que está ali acessível para todos. Mas existem algumas forças, né, principalmente econômicas e políticas, que estão tentando cercear um pouco toda essa liberdade. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem um site que é The Web We Want, ou Web We Want, buscando engajar pessoas pela causa dessa internet livre.
E aqui eu trouxe um outro exemplo, então, falei de alguns exemplos agora que estão acontecendo nas mãos dos jovens. Esse aqui é um outro, que é o Catarse. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. Então, como é que funciona o financiamento coletivo? Eu criei um projeto há pouco tempo lá. É um projeto de financiamento, então a gente pede um determinado valor para um projeto, tem um vídeo que explica qual é o meu projeto e fala lá quanto eu estou pedindo, e eu abro cotas. Então, eu falo, se você me der R$10, eu vou te dar um adesivo do meu projeto. Se você me der 50, eu vou te dar um livro. Se você me der 1.000, a gente vai fazer um encontro na sua casa. E as pessoas vão contribuindo. O Catarse, ele gerou já, ele tem 3 anos e ele arrecadou 13,78 milhões em 3 anos. Não é muito, mas o irmão do Catarse, que, na verdade, nasceu antes do Catarse, inspirou o Catarse, americano, fechou em janeiro $1 bilhão que foram de projetos e produtos que foram comercializados pela plataforma. Então, isso aqui é para falar de uma outra... tem a ver também com a rede, com a internet, e tem muito a ver com isso, com essa economia peer-to-peer. E essa é uma nova forma de se olhar, é o jovem hackeando a economia, né? E eu gosto também muito do exemplo, sou muito fã do Airbnb. Quem aqui já se hospedou pelo Airbnb? Alguém? 1, 2. Bom, recomendo. O Airbnb é uma peer-to-peer economy de hospedagem. Então, o Airbnb, todos os dias, eles hospedam uma média, pessoas hospedam pessoas, na verdade, uma média de 175 mil pessoas no mundo todo. São mais de 170 países, se eu não me engano. E o Airbnb é o seguinte, eu tenho um quarto na minha casa, eu tenho minha casa inteira, e eu coloco ela à disposição para alguém ficar na minha casa. Então, o Airbnb muda a relação que a pessoa tem com a viagem, porque eu posso me hospedar num bairro de uma cidade, porque eu tenho um contato direto com quem mora naquele bairro, eu fico sabendo onde é o armazém da esquina, e eu vivo como um local, na época, quando eu estou quando eu estou viajando para aquele país. Então, e o interessante do Airbnb é que ele tem mais leitos do que as maiores redes de hotéis do mundo, e eles nunca levantaram um tijolo. Então, eles geram uma economia massiva e gigante. Eles acabaram de ser adquiridos pelo fundador do PayPal, Peter Thiel, não sei por quantos bilhões de dólares, mas bastante dinheiro, e eles geram toda essa economia peer-to-peer. Então, o peer-to-peer aqui não estou tanto para falar de economia, mas para falar do peer-to-peer. Cada vez mais as pessoas se conectam com as pessoas sem precisar tanto de intermediários, né? Então, isso mexe com questões de hierarquia, isso mexe com a forma como as pessoas se relacionam, e isso humaniza muito as relações. E nessa humanização das relações, que acontece naturalmente, muitas vezes as instituições mais tradicionais elas acabam perdendo, porque elas perderam um pouco essa qualidade de lidar com as pessoas, com essa proximidade que o peer-to-peer consegue. Não sei se vocês conhecem esse desenho, mas eu acho interessante, é o diagrama de Baran. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, se a gente tirar todas as linhas dos 3 desenhos, os pontos estão no mesmo lugar. Quem criou isso foi um estrategista de guerra americano, contratado pelo exército americano, onde o pedido era como eu devo organizar o meu exército da melhor forma para eu poder agir. E aí ele fez esse estudo, esse desenho, o diagrama de Baran, ele voltou muito forte na discussão das redes, na discussão da própria internet, porque a internet ela encaminha a gente para um desenho mais assim distribuído, né? Então a gente tem um desenho da organização centralizada, onde a gente tem, né, acho que o desenho é bem autoexplicativo, e a gente está indo cada vez mais para um distribuído. Esse distribuído ele é cheio de desafios, porque a gente não sabe lidar muito bem com o distribuído, principalmente quando a gente está falando de gestão, quando a gente está falando de liderança. Mas é interessante a gente observar que, realmente, se a gente pensar na forma como as coisas estão se tornando mais horizontais, o desenho é muito esse, e o aprendizado que a gente está tendo é de como lidar com essa distribuição desses pontos hoje. Nós somos né, as empresas, todos somos os pontos. Eu vou falar de um último exemplo aqui, que é o Goma, do Rio de Janeiro. O Goma é... Aliás, essa foto está errada. Essa foto é de um projeto no Recife, mas eu vou falar sobre a foto que eu acho interessante, falar de como a gente consegue ver aqui a mistura de religiões, né? Eu acho que isso fala muito de Brasil aí. O Brasil é o país das misturas em tudo. A gente é um país que tem uma criatividade muito forte. Essa criatividade se dá até na religião, né? Não tem outro país no mundo
pelo menos que a gente tenha pesquisado, que cria religião toda hora, né? Tem a igreja do surfista, tem diferentes igrejas, custa R$400 para se abrir uma igreja no Brasil, fiquei sabendo isso há pouco, não sei se vocês sabem, a gente pode abrir igrejas assim muito facilmente, se a gente tiver fiéis para nos seguir. Então, mas eu acho interessante falar, já que a foto está equivocada, acho que talvez eu tivesse que falar um pouco sobre isso, essa questão da criatividade do brasileiro, né? E a gente pensar, o Alexandre falou bastante sobre criatividade, o quanto que a nossa organização está dando espaço para as pessoas serem criativas. Ele falou de vários dados aqui, as pessoas mais criativas do mundo isso, as pessoas mais criativas do mundo aquilo. E cada vez mais ser criativo não é uma função que tem que ser de alguém que master, né, que estudou para ser criativo, um publicitário, um artista, isso. Todo mundo, naturalmente, tem um educador que fala muito sobre isso, que é o Sir Ken Robinson, ele fala que a escola mata a criatividade nas pessoas. Essa é a teoria, ele é um advogado dessa causa da criatividade nas escolas, das pessoas encontrarem o seu talento através da criatividade. Então, acho que isso, quando a gente está falando de organização, a gente também é interessante a gente falar sobre isso, porque aí a gente tem um problema que começa na educação e que, certamente, se a gente fizer uma pesquisa sobre quanto os líderes das empresas estão satisfeitos com a criatividade dos seus funcionários e como eles criam, muito possivelmente deve existir uma certa insatisfação, e isso tem a ver com tudo isso. Bom, o Goma, no Rio de Janeiro, é um espaço de coworking. Então, eu quis trazer o Goma porque eu acho que tem a ver com trabalho, tem a ver com trabalhar fora do escritório. Os espaços de coworking, o crescimento dos espaços de coworking é gigantesco no mundo todo. Em São Paulo está bombando. Cada dia eu escuto que abriu um novo espaço de coworking. Agora eu fiquei sabendo que tem um que é só para mulheres. Então, as mulheres se reuniram e criaram um espaço que todas as causas femininas ficam na Vila Madalena, estão, de alguma forma, abordadas lá dentro. Uma empresa bem feminista, uma casa bem feminista. O Goma, no Rio de Janeiro, já tem mais de 50 empresas dentro, e abriu no final do ano passado. São 2 casarões, estavam abandonados no centro do Rio, essa área perto da área portuária que está sendo agora revitalizada. Então, o pessoal encontrou esses 2 casarões, paga um aluguel baratíssimo, e o desafio aqui, então, com 50, mais de 50 empresas que estão lá dentro, o desafio é justamente como se faz a gestão dessas 2 casas. E é com isso que eles estão lidando hoje. Então, porque eles não querem ter o presidente da casa. Eles não sabiam como eles iam se constituir como pessoa jurídica, porque precisa ter uma pessoa jurídica, e a forma, e eles queriam e pesquisaram e não conseguiram, não encaixou em cooperativa, não encaixou como OCIP, não encaixou como nada, e eles acabaram criando uma associação, que é a associação que administra, então, o Goma. Então, como é um espaço que, além de servir para as pessoas trabalharem lá, também serve para a realização de várias atividades culturais. E o que eu acho interessante do Goma é que se fala lá dentro, essas palavras, elas são palavras, são visões que são muito compartilhadas e que são muito faladas e discutidas, experienciadas, e eles não têm as respostas ainda. Então, se fala muito lá em colaboração. Então, como que essas 50, 60 empresas, por que faz sentido elas estarem lá e não estar cada uma no seu escritório, na sua salinha? Como que se aproveita, né, essa diversidade, essa multiplicidade de empresas e de indivíduos que estão lá dentro? E o que hoje eles estão experimentando, é muito recente isso, é uma liderança circular. Então, e a liderança circular que funciona nas diferentes áreas que têm que ser administradas na casa. Uma é quem entra, quem pode entrar, é livre para entrar e sair, quem administra o dinheiro, quem diz quem pode usar o espaço para fazer uma atividade cultural. São várias questões que surgem que, quando eu falei antes dos desafios daquela rede distribuída, esses são os desafios. Eles também não têm as respostas. Todos são jovens, todos estão inovando, criando esse espaço, mas essas respostas elas ainda não estão ali. Então, para finalizar aqui nos meus 20 minutos, 22, eu queria trazer finalizo com essas 3 palavras, que são palavras que hoje são muito importantes para o jovem, e eu acho que quando a gente está pensando em trabalho, a gente precisa falar sobre isso. O jovem, hoje, ele é um jovem muito sonhador, o jovem brasileiro. E aí eu falo por um dado que a gente apontou nessa pesquisa quantitativa, onde o jovem se autodefine como sonhador. É o primeiro adjetivo que surgiu na nossa pesquisa. O primeiro foi sonhador, o segundo foi consumista, aí depois vem batalhador, mas assim, então o jovem é sonhador,
consumista e batalhador. Eu acho que isso explica um pouco, inclusive, os rolezinhos que a gente viu acontecerem aqui há pouco tempo atrás. Então, sonhar é muito importante para o jovem, porque o mundo está numa transição tão grande que tem espaço para sonhar. E a gente não pode abafar esse sonhar do jovem. Por mais que a gente ache que o sonho é idealista, existe um sonhar hoje que é muito um sonhar com o sonho possível. Não é aquele sonho que se sonhava, que era o sonho para quando eu tiver uma família, eu vou querer fazer isso. Não, é um sonho que é um sonho para amanhã. O jovem está muito querendo transformar, e claro que não são todos os jovens, mas a gente tem cada vez mais essa conscientização de que o mundo precisa ser transformado, e o jovem se vê como agente responsável por essa mudança. Quando a gente perguntou no Sonho Brasileiro quem é responsável por transformar o Brasil, o jovem falou que, em primeiro lugar, é o governo, 62%, com 62% da responsabilidade, 39% da responsabilidade, eles veem que é da geração. Então, essa é a vontade de transformar. E eu acho que essa vontade vem de transformar o ambiente de trabalho, vem como vontade de transformar o país também. E ressignificar. Né? Hoje, cada vez mais, a gente tem termos, conceitos, palavras que estão precisando ser ressignificados. E aí isso vai do tempo, o dinheiro, a própria política. A gente agora está fazendo uma nova pesquisa do Sonho Brasileiro que é sobre política, num ano de eleições presidenciais, pós-manifestações. E ressignificar é uma palavra que a gente vê que é muito importante para o jovem, porque os conceitos novos já não cabem nas palavras que a gente tem. Então, deixo aqui meu e-mail, o site desse novo projeto que acabou de entrar no ar, é bem recente, espero que vocês tenham gostado e eu agradeço muito ter sido convidada para falar aqui. Obrigada.